Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Estou feliz com Jesus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estar aqui com os irmãos hoje. Pode assentar, abençoados. Glória a Deus, muito obrigado. Podeis assentar. Eu vou falar pouco, mas não muito pouco. Então, os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo. Gostaria muito de estar com os irmãos ontem, não foi possível, mas Deus nos permitiu estarmos aqui hoje. Eu vim bem devagarzinho na estrada, está bastante chuva, de lá de Vitória até aqui, chuva não parou nem um minutinho, mas a estrada estava boa, estava vazia, então foi fácil vir de lá até aqui. Deus nos livrou, não tivemos nenhuma dificuldade. Eu também quero aproveitar e deixar meus parabéns a todas as irmãs, a todos os irmãos, aos obreiros da Igreja do Senhor, que realizaram estes 3 dias de culto, para que pudesse agradecer a Deus por mais esse tempo de bênção que o Senhor tem dado à sua igreja. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no tema da nossa festividade, 1 Pedro, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 13. Primeiro Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Eu vou utilizar a Bíblia do meu celular. Os irmãos, por favor, não se escandalizem comigo, mas é porque aqui na Bíblia do meu celular eu consigo aumentar e diminuir a letra e fica mais fácil para que eu consiga ler alguns versículos junto com os irmãos, visto que o óculos já não está muito bom e a vista também já não está muito boa.
mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Então eu vou estudar, vou ler aqui com os nossos irmãos, a partir do meu celular. Vocês vão me ver mexendo aqui, é só porque eu estou lendo a Bíblia com os irmãos a partir do celular. Eu aproveitei a Bíblia do Ismael, que ele esqueceu aqui da vez passada, meu filho, e a Bíblia dele é uma Bíblia de letra grande, então fica mais fácil para lermos a palavra de Deus. Mas eu vou aproveitar o celular, que eu aumento um pouco mais a letra e fica mais fácil com os irmãos. O texto bíblico que nós temos lido esta noite, bem como o tema que os irmãos escolheram para a festividade, não é nem um pouco fácil de se pregar e nem de se ensinar, mas é extremamente gostoso quando nós temos tempo de estudarmos a Bíblia Sagrada e podermos enxergar tudo aquilo que o nosso Deus, Ele coloca para nós nas páginas da sua palavra. Quando nós paramos para ver com bastante carinho e com calma tudo aquilo que Deus tem revelado para a sua igreja, nós começamos a enxergar que o nosso Deus, Ele tem uma preocupação grande conosco, Ele tem um carinho grande para conosco, e que não há nada mais precioso do que nós mantermos a nossa comunhão com Ele. Quando o apóstolo Pedro, ele cita o tema da nossa festividade de hoje, que é sede santos, porque eu sou santo, o apóstolo Pedro, ele não tirou isto do coração, nem tampouco da mente, e nem simplesmente foi uma revelação direta do Espírito Santo para ele, mas foi o Espírito do Senhor relembrando a Pedro vários textos bíblicos que Pedro já tinha lido durante toda a sua vida, porque como um bom judeu que Pedro ele tinha a prática de estudar a Bíblia. E este texto que o apóstolo Pedro cita para a igreja do Senhor é um texto que ele ouviu Deus falar com o seu povo por diversas vezes. Enquanto Israel saía do Egito em direção à terra de Canaã, Deus usa esta expressão para o seu povo, sede santos, e ele se coloca como exemplo para o seu povo, como eu sou santo, por pelo menos umas 8 vezes na Bíblia Sagrada. A intenção de Deus de se colocar como exemplo para o seu povo, e de modo que o seu povo possa olhar para ele e se espelhar nele, ela traz para a igreja um peso muito grande de responsabilidade, porque Deus poderia ter dito a seu povo que nós deveríamos ser santos como Moisés foi santo. E Moisés, apesar de ser um grande homem de Deus, ele matou um egípcio e escondeu o egípcio na areia. Moisés, apesar de ser um grande homem de Deus, ele feriu a rocha no dia em que Deus disse para ele que falasse com a rocha. E aquele dia foi um dia interessante para vermos a palavra do Senhor, porque a colocação de Deus para Moisés vocês não me santificaram quando feriram a rocha. Deus estava falando para Moisés e para Arão. Mas o que tinha a ver santificar a Deus, quando ao invés de falar com a rocha, eles bateram na rocha com um cajado, ou seja, com um pedaço de pau, com a madeira. Deus estava dizendo para ele: toda vez que você obedece a minha palavra, você está me santificando. E toda vez que você desobedece a minha palavra, você não está me santificando. Em outras palavras, você está me tratando como a um qualquer. Então a visão de Deus passando para o povo de Israel, quando ele dizia: vocês não me santificaram quando feriram a rocha, ele estava dizendo: vocês não me obedeceram quando feriram a rocha. Esse termo santificar ou ser santo é algo muito mais profundo
do que nós podemos falar em 20 ou 30 minutos de uma pregação. Mas eu quero pedir aos irmãos que, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos falar um pouquinho a respeito desse assunto tão interessante para a igreja. Porque há muito tempo atrás, quando nós falávamos de ser santo, a primeira mensagem ou a primeira coisa que nos vinha à mente é que santo é aquele que era perfeito. Com o passar do tempo, a igreja começa a estudar um pouco mais, e alguém aprendeu que a palavra santo significa ser separado. E nós começamos a perder a ideia da perfeição de Deus e começamos a olhar para aquele que é santo apenas para como o que estava separado. Parece que nós saímos de uma extremidade e fomos parar direto na outra extremidade. Nós temos uma facilidade muito grande de nos movermos como que se move por moda. É assim que funciona com o corte do cabelo dos irmãos. É assim que funciona com o tipo de terno que vestimos, com a saia, com a calça, com o vestido, com a camisa. As pessoas vão lançando tendência e nós parecemos que temos a facilidade de nos moldar às tendências que são colocadas. Mas deixa-me te falar uma verdade que você já sabe, e que nem sempre repetir é feio. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele dizia aos irmãos de Filipenses que eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas. Mas por quê? Para que elas fiquem inculcadas em vossa mente, para que não haja esquecimento dela. Esse mesmo apóstolo Pedro, que escreve este texto aqui para nós, um pouquinho mais frente, ele vai dizer para nós um versículo que foi falado por Isaías, o profeta. E neste texto que Isaías, o profeta, fala, ele diz assim: olha, porque a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva, ou como flor do campo. A erva seca sim, e a sua flor se murcha. Aí Pedro para, ele continua dizendo assim no versículo 25: mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Então às vezes nós vamos para um lado, às vezes nós vamos para o outro, mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que a melhor forma de nós entendermos o que a Bíblia quer dizer a respeito de ser santo é nós olharmos para a própria Bíblia. Nós não precisamos ficar indo para lá e voltando para cá. Alguém que parece que descobriu alguma coisa. Estava conversando com professores alguns dias atrás, e o professor disse assim: porque no original está desse jeito. Aí eu disse: mas de qual original está falando? Está dizendo para mim que pastor João Ferreira de Almeida cometeu um erro na tradução que ele fez da Bíblia, e nós precisamos fazer uma revisão dela. Ele disse: não, irmão Sidneu. Eu falei: então, por favor, muito cuidado ao usar o termo porque no original, porque às vezes nós começamos a desfazer de algo que está escrito, está traduzido, que é conhecido, porque Deus deu para nós essa facilidade de lermos em português aquilo que os nossos irmãos se esforçaram para traduzir. Eu não estou dizendo que ninguém deve ensinar, pelo contrário, estudar. Quanto mais você puder se aprofundar no estudo da palavra, melhor é. Quanto mais você puder conhecer de grego, melhor é. Quanto mais puder conhecer de hebraico, melhor é. Mas enquanto você não sabe nem uma coisa nem outra, aproxime-se dessa palavra que Deus te deu em português e leia. Coma de dia, de noite, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Medita nela, aprenda com ela, porque Deus tem coisas profundas para falar conosco através dessa palavra. Aí é Deus que diz para o seu povo: sede santo,
porque eu, o Senhor, sou santo. Então, se nós olharmos para a colocação de Deus, santo não pode ser apenas aquilo que está separado, porque Deus está dizendo: olha, eu tenho um modelo para vocês, e o modelo sou eu mesmo, e eu quero que vocês sejam um exemplo do meu modelo. Como ele não escolheu Moisés, ele também não escolheu Josué para ser modelo. Ele poderia ter escolhido Pedro e dizendo para a igreja do Senhor: olha, seja santo, igual o apóstolo Pedro foi santo. Mas não foi isso que ele disse. Nem Pedro ousou dizer tal coisa. A ousadia de Pedro, cheio do Espírito Santo, foi repetir aquilo que Deus lhe tinha dito: seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. É assim que a Bíblia fala para nós. Quando o apóstolo Pedro começa a escrever, ele leva-nos a imaginarmos algumas coisas e também a entendermos algumas coisas a respeito do que vem a ser santo diante de Deus. Antes de falar o que Pedro gostaria de dizer, eu lembro para os irmãos que quando o escritor aos Hebreus escreve a sua epístola, no capítulo de número 12 e no versículo de número 14, ele diz para a igreja do Senhor assim: olha, buscai a paz com todos, ou seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala para buscar a paz, mas ele não diz que a paz nos vai levar a enxergar Deus. Mas a santificação, ele diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Se você tem vontade de contemplar a Jesus face a face, eu gostaria de te dar uma boa informação esta noite. Você precisa buscar esse tal de santificação. E o que é santificação? Santificação é o ato de tornar-se santo, que é o que Pedro está dizendo para a igreja: sede santo, como é santo o Senhor vosso Deus. Aí alguém pode dizer: mas aí fica difícil para entender. E realmente é, porque olha o que Pedro vai dizer para os irmãos: cingindo os vossos lombos, ou os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Como é que nós vamos esperar? Como filhos obedientes. E como é que vai funcionar isso? Você vai olhar tudo que você fazia antes de conhecer a Jesus, e é isso que ele está falando no versículo de número 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Ele está dizendo para a igreja assim: olha, presta atenção em toda aquela imundícia que você vivia antes de conhecer a Jesus. Que imundícia é esta? De que Pedro estava falando para a igreja? Ele estava dizendo para ela: olha, tudo que é concupiscência, tudo que é desejo que está dentro do coração, dentro da carne, tudo que é aquilo que o olho deseja e que não tem nada de espiritual nele. Pedro estava dizendo para a igreja, entre outras palavras: olha, antigamente você podia ter 2 mulheres, agora não pode mais. Você só pode ter uma. Antigamente você podia ter 2 maridos, 2 homens, um em casa e o outro na rua, agora não pode mais. Você só pode ter um. Antigamente você pegava emprestado e você não devolvia, agora não pode mais. Você precisa devolver aquilo que você pegou emprestado. Antigamente você olhava para o vizinho e fazia uma fofoca na vida dele, e às vezes até mentirosa. Agora não te cabe mais ser paroleiro nem paroleira. Você tem uma vida santa. Olha para aquelas coisas que você vivia antes, elas não cabem naquele que quer viver
É isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo. Não vos conformeis com a vida que você levava antes. Não vos conformeis com aquela manifestação de obras da carne que levava antes. Então nós começamos a olhar para essa tal de santo e começamos a entender, pelo que o apóstolo Pedro está dizendo para nós, que ser santo ou viver em santidade é uma oposição àquela vida que vivíamos antes, quando estava lá no mundo. Mas por um motivo muito simples, não precisa fazer esforço. Porque enquanto estávamos no mundo e vivíamos em trevas, nós não tínhamos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Logo, o Espírito do Senhor não podia trabalhar na nossa vida. Mas quando nós encontramos com Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar dentro de nós. E aí nós começamos a ter a capacidade de nos santificarmos dia após dia. Sem Ele é impossível, irmãos. Você pode tentar o tanto que você quiser. Você pode se esforçar do jeito que você quiser. Mas a colocação do apóstolo Pedro, no versículo 16, sede santo. Leva-nos a entender que é uma atitude por parte da igreja que precisa ser tomada. Porque quando Pedro fala sede santo, ele está falando do ato de ser, de se esforçar para ser. Ele não está dizendo assim, olha, Deus vai fazer você ser santo. Ele está dizendo, procura ser santo, se esforça para ser santo. Não vai ser um ato mágico do Espírito Santo que vai entrar em você e vai transformar você da noite para o dia num ato de magia, e você vai poder continuar na vida do jeito que quiser, porque o simples fato de que o Espírito Santo um dia entrou em você, transformou você em santo, e de agora para frente não tem volta mais. Pelo contrário, ele está dizendo, se esforce para ser santo. E quando nós lemos a Bíblia, nós levamos a entender que ser santo é um processo que começa quando você entrega a sua vida para Jesus e não termina nunca. Não termina nunca. Você vai crescendo na santificação. E é interessante, porque quando Paulo escreve a carta aos Efésios ou aos Filipenses, ele vai dizer para os nossos irmãos que foi esse mesmo Jesus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, ele vai dizer para os irmãos que foi este mesmo Jesus que deu para a igreja. Olha como está escrito na palavra do Senhor. Foi Ele mesmo que concedeu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou pastores e doutores. Mas para que ele deu isso para a igreja? No versículo 12 ele explica por que ele deu isso para a igreja. No versículo 12 ele diz para nós que ele dá para a igreja apóstolos, ele dá profetas, ele dá evangelistas, ele dá pastores, doutores ou pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Pense, hoje Jesus, se já é santo, precisa se aperfeiçoar então. É Jesus que está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Mas para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até quando, irmãos? Até que cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí ele diz mais, agora ele usa uma expressão forte. Ele diz assim, olha, a perfeita varonilidade. Mas igual a quê? À
medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então esse negócio de ser santo é muito mais profundo do que um final de semana de festa. Ele está dizendo assim, olha, é assim, ó, vai crescendo, vai se santificando, vai melhorando. Até quando? Até alcançar a perfeita varonilidade, até você chegar à plenitude de Cristo. Enquanto você não for parecido com Jesus, você não pode parar de buscar a santificação. Aí alguém fala, mas é difícil. Difícil é, impossível não. Difícil é, impossível não. Foi por isso que Jesus veio, para mostrar para nós que é possível sim uma vida de santidade e de dedicação ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Mas se nós pudermos falar, eu vou passar uns minutinhos só de tempo, não mais do que 10 minutos, Deus, me perdoe. Mas preste bem atenção. Se nós puxarmos por um outro ponto de vista, porque ser santo também significa ser separado, e não apenas separado, é separado exclusivamente para o serviço do Senhor. Foi por isso que quando Deus manda Moisés santificar o tabernáculo, depois que o tabernáculo estava santificado e era exclusivo para Deus, ninguém entrava lá mais, exceto aquele que tinha autorização para entrar. Ninguém tocava nele. Se tocasse, morria. Se tocasse, morria. Se você encostasse um animal no tabernáculo ou na cerca do tabernáculo, o animal automaticamente era santificado. Você tinha que dar ele para Deus, não tinha conversa. Para Deus, santificou, encostou no que é santo, santificou. É separado. Mas não é só separado do mundo para criarmos um povo chato, que as pessoas lá do lado de fora olham para nós e dizem, que povo chato é esse? É separado para sermos exclusivos dele. Foi o mesmo apóstolo Pedro que escreveu ainda no capítulo 2 da primeira carta a respeito da igreja do Senhor, e ele explica isso para nós com uma facilidade muito grande, porque ele diz para nós que nós somos uma geração eleita. Abre aí, por favor, a sua Bíblia, segundo capítulo da primeira carta, versículo de número 9. E ele diz assim, olha, vocês são geração eleita, vocês são um povo ou uma nação santa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês são geração eleita. Tem umas bíblias que diz que é raça eleita. Vocês são uma nação santa. Vocês são uma propriedade exclusiva de Deus. Olha como é que Pedro está dizendo para os irmãos: a fim de que proclameis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erais trevas, não erais povos, agora sois povo de Deus. Que antes não tinha alcançado misericórdia, agora alcançais misericórdia. Então o apóstolo Pedro, ele vem explicar para nós essa ideia de santificação e separação, porque ele está dizendo assim: olha, vocês são uma nação santa. Mas santo como? Adquirido para ser exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Aí alguns irmãos às vezes cantam dizendo: Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. Já cantaram? É bonito, eu não sei cantar, eu vou falando, né? Ele diz assim: olha, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só para ti. Eu só quero saber de ti. É maravilhoso, é verdade ou não é verdade? É maravilhoso, não é maravilhoso? Isso é ser santo. Eu sou só seu Deus.
Mas às vezes a gente passa no Buda, se empolga com ele, senta lá, tira umas fotos, bota na internet. Eu fico imaginando como é que Deus fica olhando. Fala, tem outro Deus lá. Tem um servo meu tirando foto nele. É outro Deus, não adianta. É outro Deus. Não adianta. Mas eu sou exclusivo seu, mas é só uma foto, Jesus. É só uma foto. Mas se o teu esposo tirasse foto com a outra mulher, você ia ficar chateado, cara. Como é que estivesse abraçadinho? Se a tua esposa tirasse foto com outro homem, você ia ficar chateado com ela se fosse abraçadinho. Vale para os namorados também, para os noivos, para as noivas. Aí, ou você é exclusivo de Deus, ou você não é exclusivo de Deus. Não dá para ficar misturando as coisas. Às vezes a gente aperta demais de um lado, afrouxa demais do outro. Não dá para misturar as coisas. E a gente vai falando, mas é exclusivo, é isso que Deus está falando, é só meu. Mas você vai ser meu para quê? Para quando as pessoas olharem lá para você, vai ver que você é meu. E eles vão ver o quanto é interessante pertencer a Deus. E você vai ganhar vidas para Jesus apenas com o seu testemunho, sem precisar de uma só palavra de pregação. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, quando ele escreveu que nós, com o rosto descoberto, refletimos como que num espelho, de glória em glória, a imagem de Jesus Cristo. O que ele estava dizendo? Você vai crescendo na perfeição e na santificação, até que chega um momento da sua vida espiritual, que se alguém colocar um espelho espiritual na sua frente, ele não te enxerga mais. O que ele vai ver refletido no espelho é Jesus. Isso é ser santificado. Isso é ser santo. É ser parecido com Ele. É ser igual a Ele. Quando Deus disse seja santo como eu sou santo, Ele está dizendo é possível você ter a mesma natureza que eu tenho. É possível você refletir o caráter que eu reflito, o mesmo caráter que eu tenho. Mas por quê? Porque eu coloco do meu espírito dentro de você e te faço um ser possível de refletir o meu caráter e a minha glória. Se você pensar na responsabilidade que é, porque o próprio apóstolo Paulo também diz que esse nosso corpo aqui é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E se ele habita em nós, nós precisamos refletir o caráter dele. Eu estou terminando nos próximos minutos, mas eu me lembro. Na minha fase de jovem, de adolescente, pastor Max Lucado lançou um livro. E o título do livro era simplesmente como Jesus. Não precisa fazer muita força. É só você entender que tudo que Deus espera de você é que você seja simplesmente como Jesus. E aí você vai entender a profundidade do que é ser santo, do que é ser exclusivo de Deus, porque Jesus era exclusivo de Deus. Ele dizia: as coisas que eu falo, eu não falo de mim, eu falo porque eu recebi do meu Pai. Eu não tenho uma só palavra minha para dar para vocês. O que eu falo é o que vem dele e eu transmito para vocês. Porque ele sabia de onde ia vindo, e ele sabia para onde ia, e a igreja sabe de onde veio, e a igreja sabe para onde vai. Nós temos esta convicção no coração. Se você tem alguma dúvida a respeito da sua salvação e da sua santificação, o momento e a hora e você permitir o Espírito Santo mudar a sua história é agora. Porque nós vamos daqui a pouco agradecer a Deus pelo final dessa festividade. E você
Eu sei que nem sempre é fácil ouvir, mas a verdade é, se Deus nos trouxe aqui esta noite, é porque Ele quer que nós ouçamos esta palavra, e que procuramos ser santos, assim como Ele